Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Queridos, eu sou o pastor Marcelo Henrique, sou pastor auxiliar da Igreja Pentecostal Jesus é a Rocha, igreja essa que tem como presidente a pastora Grace Leite. Amados, nós estamos com um estudo nesse canal. Começamos no sábado passado um estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Na semana passada nós falamos sobre a igreja de Éfeso e a cidade de Éfeso. E hoje nós queremos falar sobre a cidade de Esmirna e a igreja de Esmirna. E antes de entrar no texto, antes de entrar no estudo, eu quero mais uma vez pedir a você, no nome poderoso de Jesus Cristo, que você esteja compartilhando os nossos vídeos, compartilhando o nosso trabalho, que você esteja fazendo algum comentário, fazendo alguma pergunta. Mesmo que você não tenha gostado, coloca lá, eu não gostei, o vídeo ficou muito simplório, eu queria mais detalhes, não tem problema. O importante é que você deixe o seu comentário. E peço também a você, no nome de Jesus Cristo, que você esteja se inscrevendo no nosso canal. Nós temos tido boas visualizações, muitas visualizações, mas poucas pessoas têm se inscrito no nosso canal. E eu peço que você esteja se inscrevendo e que leve outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. E, mais uma vez eu te peço, dá um clique aí no like. É muito importante que você acesse aí, que você dê o clique no like, porque cada vez que você dá um clique no like, você vai estar mostrando para o YouTube que você está gostando do trabalho. Amém? Bem, como eu falei, nós falamos na semana passada sobre a cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Esmirna e a igreja de Esmirna. O texto da carta à igreja de Esmirna está em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Mas, antes de falar da igreja, eu preciso falar primeiro da cidade. Bem, a cidade de Esmirna ficava a 40 quilômetros de Éfeso, no primeiro milênio antes de Cristo. Esmirna era uma das cidades mais importantes da Federação Jônica. Esmirna era uma bela cidade grega da Ásia Menor. Ficava localizada num braço do Mar Egeu, onde atualmente fica a cidade de Izmir, na Turquia. É bom lembrar, é bom detalhar que as 7 igrejas, todas elas ficavam na Turquia. Esmirna era uma cidade muito pitoresca, que contava com esplêndidos edifícios públicos. No topo do Monte Pagus, monte esse que tem 170 metros de altura. E esses edifícios formavam o que era chamado a coroa de Esmirna. Tamanha a altura do monte e dos edifícios. Então, de longe se olhava e falava, olha, lá está a coroa de Esmirna. Em Esmirna havia muitas ruas bem pavimentadas. Chegavam a dizer que aquelas ruas eram ruas de ouro. Na cidade de Esmirna havia 2 grandes templos a outros deuses, por assim dizer. Tinha o templo da deusa chamada Cibele Cipilene, grande patrona da cidade. Cibele também era conhecida como a deusa da Frígia, ou Berecita, ou a deusa Reia, grande mãe dos deuses. Segundo a tradição, Cibele era filha do céu e da terra, casada com Saturno. Uma loucura, né? E era chamada de mãe dos todos os deuses. Cibele, ela era representada em Esmirna por uma grande pedra que caiu do céu. O seu templo ficava a leste da cidade e no oeste
ficava o templo do outro deus, o deus Zeus, deus do trovão. A cidade de Esmina também, durante muitos anos, reivindicou o nascimento de um grande poeta, um poeta grego chamado de Homero, que, obviamente, trouxe muito prestígio à cidade. A cidade de Esmina chegou a ter 200 mil habitantes e, atualmente, ela contém 3 milhões de habitantes e ela é chamada de Izir. Nesses habitantes, a grande maioria da população é judaica e eles se opõem fortemente ao evangelho. A maior fonte de renda da cidade era a mirra, o óleo de mirra. Daí vem o nome da cidade, Esmirna, porque a tradução de Esmirna é mirra. Outro fato muito interessante na cidade de Esmirna aconteceu no ano 26 depois de Cristo. O imperador Tibério resolveu se mudar para Esmirna, resolveu construir a sua casa em Esmirna. E durante a construção da sua casa foi encontrado uma imagem do deus Poseidon, deus dos mares. E isso aumentou mais ainda a idolatria do povo daquela cidade. E a perseguição aos cristãos aumentaram ainda mais. Amém? Bem, esse é um panorama da cidade de Esmirna. Se você quer mais detalhes, se você não conseguiu entender direito, se você quer que a gente esmiúce mais o tema, eu quero te pedir que você deixe aí o seu comentário. Amém? Agora nós vamos para a segunda parte. Vamos falar sobre a igreja. A igreja de Esmirna, querido, foi fundada no século I por Paulo, apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária. E é interessante que um dos pastores mais falados, mais conhecidos da igreja de Esmirna foi Policarpo. E por que isso? Segundo a história, Policarpo foi duramente perseguido e ele foi levado para dentro da igreja de Esmirna, amarrado, e ali colocaram fogo na igreja. Mas o fogo não atingia Policarpo, o fogo não chegava até Policarpo. Então, esse fogo foi apagado e a igreja foi totalmente reconstruída e Policarpo continuou a pregar, com um destaque maior por causa desse detalhe. A igreja de Esmirna, ela simboliza uma fase difícil, uma fase muito vivida pelos cristãos, uma fase de muita perseguição. A igreja de Esmirna, ela simboliza uma difícil fase vivida pelos cristãos, uma fase de muita perseguição. Porque o imperador Domiciliano, que era o imperador da época, ele era um déspota, ele era um homem muito violento, muito cruel, e ele queria ser adorado como Deus, ele queria ser venerado como Deus. Então, ele começou uma grandiosa perseguição à igreja, e em especial à igreja de Esmirna. Amém? Bem, vamos agora entrar no teor do texto. Vamos entrar na palavra. O texto começa dizendo, olha, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e viveu. Como eu disse na primeira lição, na carta aos Efésios, Jesus se apresenta a cada igreja de uma forma diferente, usando uma forma peculiar de referir a ele mesmo. Se você se lembra, lá em Éfeso, ele disse que ele era aquele que tem as sete estrelas na mão, ele era aquele que andava no meio dos 7 candeeiros. Agora aqui não. Aqui ele se apresenta como o primeiro e como o último. Ele se apresenta como aquele que esteve morto e viveu. Por que ele fala o primeiro e o último? É bom dizermos que o Apocalipse foi basicamente escrito em grego.
A grande maioria do Apocalipse foi escrito na língua grega. Então ele está querendo dizer, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. E eu morri, mas eu venci a morte, eu ressuscitei. Lá no versículo 2 diz, no versículo 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A igreja de Esmina era a igreja mais pobre da época, mais pobre financeiramente falando, mas era uma igreja muito rica espiritualmente. Por quê? Porque por ser tão perseguida, por ser tão afrontada, era uma igreja que procurava praticar a palavra de Deus. E o texto fala aqui dos falsos judeus. Como o livro do Apocalipse é um livro de simbologia, esses falsos judeus também poderiam simbolizar falsos cristãos. E o texto diz que eles tinham uma sinagoga. O que é uma sinagoga? Sinagoga é um lugar de reunião, é um lugar onde tinha assembleias, um lugar onde se reunia muitas vezes até mesmo para adorar a Deus. Ou seja, o texto está querendo dizer que aqueles falsos cristãos, aqueles falsos judeus, criaram dentro da igreja de Esmirna outro tipo de igreja. Mas não uma igreja para adorar a Deus, uma igreja para adorar o diabo, para adorar Satanás, porque eles eram falsos cristãos. Mas o texto segue, olha, não temais as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bem, a tribulação de 10 dias indica um tempo curto, um tempo com início e fim. E a coroa da vida? Esmirna era uma cidade muito famosa pelos seus jogos atléticos. E o vencedor daqueles jogos recebia uma coroa de louros. João está fazendo uma comparação, está fazendo uma analogia. Se você vencer essa tribulação, se você vencer essa luta, você vai receber a coroa da vida eterna. E o texto termina, a carta termina, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa? O que João estava querendo dizer com a segunda morte? Amados, a Bíblia ela é maravilhosa. A Bíblia ela é fantástica. A Bíblia ela se explica dentro da própria Bíblia. A base da hermenêutica é que um texto explica o próprio texto. E a Bíblia, ela mesmo se explica. O que João está querendo dizer com segunda morte? A resposta está lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 14 e o verso 15. Eu vou ler para você. Diz assim, ó. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. João está se referindo à morte espiritual. A Bíblia fala de morte física, a Bíblia fala da morte espiritual e a Bíblia fala da terceira morte, que seria a morte eterna. Por quê? Vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. O texto fala sobre o inferno e depois fala sobre o lago de fogo e enxofre. O texto aqui, inferno, quer dizer Hades. E o termo lago de fogo e enxofre quer dizer Guiena.
no original. Ou seja, aquele que não vencer, ele vai provar a segunda morte ou a terceira morte, que seria a morte eterna. Vai ser lançado dentro do inferno, que é o Hades, e o inferno será jogado dentro do Gueena, que seria o lago de fogo e enxofre. Isso para aquele que não vencer. Mas ao vencedor, o texto diz, de modo nenhum provará a segunda morte. Amém? Deu para entender? Ficou dúvidas? Amados, se ficou dúvidas, não tenha receio de perguntar. Nós estamos com esse trabalho, iniciando esse trabalho, para poder abrir mais a sua mente, abrir um leque a mais na sua mente em relação à palavra de Deus. Como eu disse no primeiro estudo, eu não sou dono da verdade, não estou aqui para discutir nem debater religião. Não estou ganhando nada com isso, não pretendo ganhar nada com isso, financeiramente falando. O que eu quero é poder abençoar a sua vida através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, de graças recebeis, de graças dai. E é o que eu estou querendo fazer. Passar para você um pouco de conhecimento acerca da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.